O que fazer para viver milagres no meu casamento? Essa é uma questão que eu fui questionada, porque Elisete, parece que eu vivo vendo milagres no casamento dos outros, as coisas acontecendo com os outros e comigo nada acontece. Então vamos lá, eu trouxe aqui 5 dicas para você ver esse movimento aí na sua vida, para que esses milagres também possam acontecer com você. Mas eu já quero começar dizendo para você que você pode sim viver milagres na sua vida, e hoje eu vou dar várias dicas de como você pode fazer isso acontecer, mas eu quero te pedir uma coisa: não deixe isso só guardado para você. Compartilha com outras mulheres que você sabe que vão se beneficiar com aquilo que a gente vai trazer aqui hoje. Então vamos lá, caneta e papel na mão e anota aí, tá bom? Fiz até anotações aqui para mim seguir um passo a passo, para mim não esquecer nadinha, para fazer você então viver esses milagres no seu casamento. Então, o número 1 é assim, ó: nunca compare o seu cônjuge com outra pessoa. Você é uma pessoa única e ele também. Então, as questões de comparação, quando a gente faz isso, mas o marido da minha amiga, ele é educado, gentil, cortês. Gente, que sonho de homens. Ou, o marido da minha vizinha, ou o namorado da prima, da irmã, da amiga, não sei, gente. Mas às vezes a gente olha e compara. Essa é a pior situação que você pode fazer, que vai sim estragar e te afastar dos milagres que você pode viver aí na sua vida, aí no seu casamento. Isso afasta vocês, isso faz com que você se sinta ruim aqui dentro, sabe? E acabe por não viver mais as coisas boas que o seu casamento pode oferecer. E me disseram assim: Elisete, mas é muito difícil o casamento. Pois é difícil conviver com duas pessoas bem diferentes uma da outra. Porém, também é bem difícil, às vezes, a gente passar uma vida querendo compartilhar as alegrias e as dificuldades com outra pessoa e às vezes a gente ficar sozinho. Então, tudo nessa vida tem o seu desafio. Vamos olhar para aquilo que a gente pode fazer ficar melhor? Então é por isso que a gente está aqui hoje, para viver milagres num casamento forte e feliz de verdade. Então, jamais compare o seu companheiro com outros homens. E também não permita que ele compare você com outras mulheres. Você é única e ele também é único. Então, paramos com isso a partir de hoje. Dica anotada? Joia, então. Então, vamos para o número 2. Estar no seu lugar de mulher. Ô, Elisete, o que é isso? Vou explicar para você. Quando a gente está muito centrada no nosso feminino tem força, assim como o masculino no lugar certo tem força também. Então, algo grandioso e precioso para a gente fazer é a gente se voltar para o nosso feminino. Quais são os nossos movimentos? Será que às vezes você está querendo tomar a frente do seu casamento em algumas questões que são muito mais masculinas do que feminina? E aqui a gente não está discutindo quem é mais e quem é menos. O masculino tem toda a sua força, que no lugar certo ele é muito bem-vindo. E o feminino, além do delicado, ele é muito forte sim, no lugar certo, usado da maneira certa. Então, fomos criados homem e mulher, justamente para que a gente pudesse ser ainda mais forte juntos, certo? Então, quando a gente para de competir, porque nós não estamos competindo entre si, e sim nos fortalecendo, a gente vai unir essas duas coisas que são grandiosas e poderosas para multiplicar ainda mais todas as facilidades que nós dois juntos podemos ter, sabe? Juntos a gente é mais forte. Todo mundo usa por aí rolando essa palavrinha, juntos somos mais fortes.
mas não explica o que e às vezes nem tem clareza de como usar isso de verdade. A minha diferença multiplica ainda mais quando eu dou isso para o meu companheiro, para o meu marido. E aquilo que é diferente nele potencializa e multiplica ainda mais quando ele dá o diferente dele para mim. E isso nos torna ainda mais fortes e completos naquilo que viemos fazer. O casamento não é a união de duas pessoas que estão como se fossem times diferentes, que cada um puxa para um lado diferente, tá bom? Então, estar no nosso lugar de mulher vai potencializar a força do feminino, que vai unir com a força do masculino do seu companheiro aí, tá joia? Então, deixar o que é muito mais, façam bons acordos, né? O que é muito dele que ele pode fazer e você pode relaxar, e o que é muito seu que você pode fazer e ele pode relaxar, porque isso vai unir e vai parar de desgastar as coisas desnecessárias ou a energia desnecessária que vocês estão usando para bater de frente em vez de unir essas diferenças. Combinado? Então essa foi a dica 2, né? Estar no seu lugar de mulher e ele no lugar dele de homem. Isso vai potencializar vocês. A dica 3, ter intimidade com Deus e esperar sem querer tudo para ontem. A intimidade com Deus, às vezes as pessoas não sabem muito, mas ela é muito preciosa, essencial. E eu vou contar assim, ó, ao longo de tantos anos atendendo mulheres e casais, eu percebi uma coisa que é bem preciosa. A gente não se sente completo e realizadas por inteira até que a gente entenda duas grandes coisas. Primeiro, ninguém nunca vai satisfazer ou preencher um vazio existencial até que a gente tome no nosso coração a força que vem dos nossos pais, independente de quem eles foram, o que eles fizeram, mas a parte essencial do respeitar e agradecer, uma gratidão genuína no coração pela vida que a gente recebeu, exatamente desse homem e dessa mulher que a gente recebeu vida. Então, quando a gente está em paz nisso, esse primeiro grande vazio ele é preenchido. E o segundo grande vazio existencial da humanidade, ela só é preenchida com Deus. E quando a gente não encontra isso aqui em nós, as pessoas vão procurar se abastecer em pessoas, em situações, em trabalho, em drogas, em álcool, em todas as outras coisas, vai procurar numa busca incessante por algo que não cessa. Porque, na verdade, o vazio que estamos querendo preencher com outras coisas está aqui, que é na nossa intimidade com Deus. Então, a intimidade com Deus não significa só parar e ter horas de oração, um dia na vida, um dia no ano, um dia no mês. Não, significa a gente ter, mesmo que pequenos momentos, mas parar um pouquinho e ter essa conexão maior e conversar com Deus, como você conversa com um bom amigo ou uma boa amiga. Como você para e faz algumas reflexões e troca uma ideia com o Papai do Céu. E isso independente da sua crença religiosa, não importa onde você vai, que religiosidade você pratica, Deus é um só para todos nós. Então, conversa um pouquinho com Ele, troca uma ideia com o Papai do Céu, diz para Ele o que você está sentindo, tenha essa intimidade a qualquer hora e a qualquer momento do seu dia, porque sim, Ele está presente com você a todo momento, está sempre estendendo a mão para você. Talvez somos nós que soltamos a mão dele, mas Ele nunca tira a mão para segurar na nossa, certo? Então, a nossa intimidade com Deus, sem esperar que as coisas aconteçam para ontem, faz com que a gente se aproxime dos milagres que a gente quer
genuinamente viver, tá certo? Esse foi a dica 3. A dica 4 é confiar em você, confiar no seu cônjuge e confiar em Deus. Por que confiar em você? Quando assim, vou dar uma regra de ouro para você. Você anota isso, porque essa é uma regra de ouro. Quando você não se valoriza, não sabe o seu valor, outras pessoas não vão saber e não vão valorizar também, tá? Então, confia em você, esteja posicionada, tenha uma postura firme. A postura firme não é ser grossa, mas a postura firme de saber que você vai construir um casamento forte e feliz, que você vai construir algo que é poderoso. Eu vou compartilhar com você uma coisa que eu sempre pensava desde quando eu era solteira, e as pessoas sempre diziam assim, porque pessoas para querer minar o que você pensa tem aos montes, para queimar o teu sonho, queimar as tuas possibilidades, tem muito por aí. Mas uma coisa que eu nunca deixei ninguém entrar na minha cabecinha e mudar esse pensamento era assim, eu dizia, né, ele é meu marido hoje, mas na época a gente namorava, eu sempre dizia pra ele assim, ó, a gente nunca vai deixar acontecer com a gente isso que as pessoas falam. Ah, enquanto namora é tudo lindo, depois que casa é outra coisa. Depois que casa, para. Depois que casa, assim, a gente vai sempre renovar pra gente nunca deixar isso acontecer com a gente. Ah, depois que casa muda. Não, a gente tem que mudar alguma coisa agora. Porque tem que ser agora, é a fase da gente se conhecer. E depois, aquilo que é bom, a gente vai manter. Aquilo que é ruim, a gente vai melhorar. Combinado? Aí as pessoas diziam assim, ah, é muito lindo, enquanto namora, abre a porta do carro, depois que casa não precisa mais. Claro, não precisa todas as vezes. Mas, até hoje, quando a gente sai, quando a gente faz alguma coisa, meu marido sai e abre a porta do carro pra mim. Sabe? São pequenos gestos, pequenas coisas. Mas a gente tem que confiar naquilo que a gente quer construir e não naquilo que as pessoas querem plantar na sua vida. Então, confie em você. Ah, Elisete, eu não sou uma pessoa muito segura de mim. Procure ajuda. Quando você se sentir segura, centrada em você, todo o resto à sua volta vai mudar. Não tem como mudar. Sabe como que eu sei disso? Eu tenho certeza. Primeiro, eu vivi isso. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Eu vivo isso. E quando eu comecei a viver isso, tudo mudou. E depois, pergunta para todas as minhas clientes que já sentaram aqui nesse sofazinho, que eu já atendi, para ver se tudo isso não mudou também na vida delas, e mudou no casamento delas, e mudou na estrutura da vida delas, quando elas entenderam a prioridade que elas têm com elas mesmas, tá? Então, se você não confia em você mesmo, se você não tem essa atitude firme, procure ajuda, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, primeiro, confie em você. Segundo, confie no seu cônjuge. Se você viver desconfiando dele e viver pensando nessa desconfiança, você vai atrair exatamente o que você está desconfiando. Então, ou vocês vivem em paz, numa relação de confiança mútua, ou vocês nunca vão viver um casamento forte e feliz de verdade. Tá? Então, precisa ter um laço de confiança. Não significa que você é burra ou que você esquece algumas coisas, que você, né, vai fazer vista grossa. Não. Autenticidade, posicionamento, porém, precisam resolver as dificuldades, os problemas, aquilo que acontecer. Zete, eu não consigo resolver sozinha. Procure ajuda. Uma ajuda especializada profissional. É essencial para vocês acelerar aquilo que é bom e que vocês querem viver na relação de vocês. Mas tenha certeza, a gente casou para ser feliz, a gente casou para resolver os problemas, a gente casou para dar certo juntos. Agora, se você pensar, ah, eu casei, se não der certo eu separo, já era. Você já casou para separar. Então não casa. Se for para ser assim, não se case. Case se você está pensando em construir um relacionamento de casal e uma família forte e feliz de verdade. E você pode sim viver isso no seu casamento.
Então, confie no seu cônjuge. E, acima de tudo, confie em Deus. As providências maravilhosas vão chegar até você, se você tiver essa firme confiança em Deus. O nome disso é fé. E quando isso não falha em você, os milagres são inevitáveis. Quando você faz bem para você, para o seu cônjuge, a sua família vai sim se fortalecer. E isso vai transbordar para além das paredes da casa de vocês. Isso vai refletir nos amigos de vocês. Isso vai refletir na família ao redor de vocês. Então as pessoas vão querer saber o que você está vivendo, o que você está fazendo que é diferente do que a maioria aí fora está vivendo, que estão vivendo desesperos, estão vivendo separações, estão vivendo tristeza com os filhos despedaçados por ver brigas e desentendimento dos pais, sabe? E aí você poder estar vivendo diferente, porque se você está aqui até agora, você casou para ter um casamento forte e feliz. Você casou e você quer melhorar, porque senão você não ia estar aqui. Senão você nem ia entrar nesse vídeo para querer viver os milagres na sua casa. Então, se você tá aqui até agora, tenho certeza, você é essa pessoa aí de garra e você vai conseguir. Então, confia em você. Confia no seu companheiro, no seu cônjuge. E confia, acima de tudo, em Deus. Deus não tarda e nem falha. Essa é uma característica nossa humana. Mas Deus não tarda nem falha. Ele faz tudo no tempo certo. Então, tenha certeza. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Combinado? E a quinta e última dica para você viver milagres no seu casamento é sempre orar sem cessar pelo seu cônjuge, pelo seu companheiro. Por que isso, gente? Porque quando a gente percebe que a nossa vida está se encaminhando, quando a gente percebe que as coisas estão dando certo, não quer dizer que não tem problema, tá? Todos nós temos problema. Tá escrito assim na Bíblia: a cada mal basta o seu dia. A cada dia basta o seu mal. Opa, troquei ali. A cada dia basta o seu mal. Então já estava nos avisando que todos os dias tem o seu mal, tem a sua dificuldade. Então a gente tem que estar pronta para superar as dificuldades daquele dia. Mas quando você percebe que as coisas dentro da sua casa estão indo bem, o seu casamento está melhorando, as coisas estão se organizando, a família está mais forte, tenha certeza de uma coisa: o mal vai querer se levantar contra você, contra a sua casa, contra os desafios que você já tem superado. Mas quando você faz isso aqui que eu falei, que usa essas dicas de sempre estar no seu lugar, de confiar em Deus, de ter intimidade com Deus, a certeza que você tem na tua vida é que Deus está contigo. Então, ore sempre pelo seu companheiro, pela sua família, pelos seus filhos, por você também, por outras pessoas. Reza, ora, não interessa a palavra que você usa, pelos seus inimigos, por quem se levanta contra você. Sabe por quê? Porque a nossa briga aqui do lado de fora não é contra nós, pessoas carnais. Não, é contra tudo aquilo que está aqui nesse invisível que a gente não vê, mas a gente sente. Porque quando vem as contrariedades, a gente sabe que contrariedade não vem de Deus. Quando você está com muito medo que algo aconteça, tenha certeza, o medo não vem de Deus. O medo não é divino. Se você tem um friozinho na barriga sobre algo, mas isso não te paralisa, isso é uma proteção da sua vida. Então é um medo bom, é um medo de proteção. Agora, quando é um medo paralisante, que isso está atrapalhando você, ou que outras interferências externas chegam até você, você tenha certeza, não é Deus.
não vem de Deus. Quando vem alguém de fora e diz assim, tu vai deixar isso assim? Nossa, tu vai deixar o teu marido X coisa, falar assim, se comportar assim, não sei o quê. Sabe aquelas pessoas que às vezes querem minar a tua relação? Não aceita isso, repreende, porque isso não vem de Deus. Vem das interferências externas e espirituais. Então não deixa isso acontecer. Então ora sempre para que o seu marido seja um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele diz, mas ele não vai na igreja, ele não frequenta nenhum lugar. Não importa. Continua, dobra o seu joelhinho, conversa com Deus, fala com Deus a respeito do seu esposo, sobre o coração dele, sobre o coração dos seus filhos, sobre o seu coração, conversa com Deus. E eu tenho certeza que você vai viver milagres no seu casamento. Nunca pare, porque enquanto a gente estiver orando, o mal não vai prevalecer. Então, procure ajuda profissional, procure modificar a sua postura, o seu posicionamento dentro da sua casa, dentro da sua família, mas acima de tudo, dobre o seu joelhinho, converse com Deus, tenha intimidade com Ele e nunca pare de orar pelo seu companheiro. Eu tenho certeza que vocês vão poder ter um casamento forte e feliz de verdade. Sabe como eu sei disso? Hoje eu vivo isso e dezenas, centenas de outras mulheres que já passaram por aqui, elas vivem isso também, tá certo? Então compartilha esse conteúdo com outras mulheres. Se você gostou desse conteúdo, utiliza e compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Vamos plantar a sementinha do bem na vida de outras pessoas. Um grande beijo e até mais!